Presta atenção, meus irmãos. Isso aqui é uma passagem que eu tenho que imprimir e deixar aqui, ó. Tem pessoas que parece que não criou vergonha na cara, fica forçando a barra para ser amiguinho de ímpio. Imagina aí o seu Pai Celestial na sua casa e agora. Você deixaria ele feliz ou envergonhado? Sério, filha? Você fez isso mesmo, minha filha? Sabe, entretanto, disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Quantas e quantas pessoas interpretam isso daqui de uma maneira totalmente errada? Quando eu falo totalmente de uma maneira errada, é porque 100% das pessoas que eu escutei até hoje, elas falam somente dos últimos dias. E está errado. Porque Paulo está falando aqui sobre algo que está já acontecendo naquela época, e ele orienta aqui o jovem Timóteo, mais na frente você vai entender isso, a se afastar de determinados tipos de pessoas. Ele está falando que virá tempos difíceis, mas isso não é só como muitos interpretam no sentido de que, é os últimos dias, é o final dos tempos. Mas Paulo está falando para aquelas pessoas daquela época ali também, tanto que vai mandar Timóteo se afastar dessas determinadas pessoas também. Sabe, entretanto disto, Timóteo, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos. Gananciosos aqui que é avarentos, tá? Avarentos são todas aquelas pessoas que amam o dinheiro. Avarentos são aquelas pessoas que amam o dinheiro. Quanto mais, a pessoa quer sempre mais. Entende? Já ouviu aquele ditado, não dá uma esmola a um cego? É um exemplo de uma pessoa avarenta. Tais pessoas não herdarão o reino de Deus, se não se arrependerem de maneira nenhuma. Os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos, ingratos. Isso aqui eu tenho visto muito. Tenho visto bastante. Arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio. Isso aqui me chama bastante atenção. Sem domínio próprio. Muitas pessoas não têm o domínio próprio. Em todos os sentidos falando, né? Aquelas pessoas que ficam rodando, diz que caiu do poder. É um exemplo de uma pessoa que não tem domínio próprio. Mas, eu estou dando um exemplo, tá? Mas isso aqui a gente aplica para tudo. Eu posso aplicar para tudo. Um exemplo. Um outro exemplo. Tem a pessoa que começa a assistir um negócio e aí ela não acaba mais. Quando eu era do mundo, eu era assim. Quando eu não era convertido, eu era desse jeito. Começava a assistir um negócio, começava a assistir, e queria acabar aquilo ali logo. Não tinha domínio. Sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Prazeres aqui você pode aplicar para tudo que a sua carne queira. Você pode ir aí da oração, jejum, o prazer maior que a sua carne desejar. Em outro texto, o apóstolo Paulo vai dizer que o Deus deles é o estômago. Falando-se de pessoas que não jejuam, não têm o hábito de jejuar e nem querem jejuar.
Falando em jejum, quando foi que você fez o último jejum para Deus? Eu não estou falando desse lixo que o mundo ensina. Estou falando de um jejum bíblico. Não estou falando desse lixo tóxico que o mundo ensina. Ah, eu vou ficar sem assistir Netflix. Você está de palhaçada, palhaça. Ah, eu vou fazer um jejum que eu vou ficar sem ver novela. Você está faltando criar vergonha na sua cara. Estou falando de um jejum bíblico. E eu já te adianto que o menor que tem escrito é a partir de 12 horas sem comer e sem beber, que é o jejum dos fariseus. Eles faziam da hora que acordavam até o final do dia. Acordados. Não jejum. Vou iniciar meia-noite e vou entregar no café da manhã. Você tá de palhaçada. Era acordado, tá? Das 6 da manhã às 6 da noite. Era o jejum dos fariseus. E eles faziam isso 2 vezes por semana. Jesus, em uma outra passagem, ele vai falar e dizer que se a vossa justiça não exceder a dos fariseus, de maneira nenhuma entrareis no reino de Deus. E aí a nossa lição de casa é fazer o quê? Estudar sobre os fariseus e se esforçar. Eu acho que a palavra, não sei se essa é a palavra correta, para ser melhor como ele, melhor do que eles, mas não no sentido de querer se achar, não nesse sentido, sabe? Mas no sentido de fazer mais do que eles fizeram. Como o Senhor Jesus ensina, se a vossa justiça não exceder a dos fariseus, de maneira nenhuma. Quem disse isso foi Jesus. Aí você tem uma noção de como que está as nossas igrejas. Como que está a igreja atual? Será que a igreja atual está jejuando? Será que a igreja atual está orando? Será que a igreja atual está meditando na palavra de Deus? Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Com aparência de piedade, todavia negando o seu real poder. Afasta-te, portanto, desses também. Traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Com aparência de piedade, todavia, negando o seu real poder. Afasta-te, portanto, desses também. Eu acho muito linda essa maneira do apóstolo Paulo falar, porque ele orienta em outra passagem algo parecido também. Ele manda se apartar lá em 1 Coríntios, capítulo 5. Já vos adverti por carta que não vos associeis a nada que fosse imoral. Dizendo isso, eu não me refiro às pessoas imorais desse mundo, porque se fosse assim, seria necessário sair da terra, né? Porque no mundo jaz o maligno, as pessoas, elas, principalmente nos dias de hoje, se na época de Paulo já era assim, imagina nos dias de hoje, que as mulheres saem praticamente quase nuas, os homens também. Os homens saem quase pelados aí no meio da rua. As mulheres também. E na época de Paulo já existia esse tipo de coisa. Pessoas imorais. Dizendo isso, não me refiro às pessoas imorais desse mundo, nem aos avarentos. Você vê que Paulo gostava desse tipo de assunto, né? 1 Coríntios capítulo 5, 2 Timóteo capítulo 3, parecidíssimo no quesito de ele pregar, ensinando para se afastar dessas pessoas. Só que aqui, no caso de Timóteo capítulo 3, ele está falando de um grupo de pessoas e não está dizendo qual é a classe dessas pessoas. Por exemplo, se é
se é irmão ou irmã ou não, mas aqui ele está dizendo para se afastar de qualquer tipo de pessoa que haja dessa forma, diferente de Coríntios. Diferente de Coríntios, que ele vai dizer, se fosse assim, seria necessário que saísse do mundo. Versículo 11. Entretanto, agora vos escrevo, para que não vos associeis com qualquer pessoa que, afirmando-se irmão, for imoral, avarento, idólatra, caluniador, embriagado ou estelionatário. Com pessoas assim, não deveis sequer sentar-se para uma refeição. E aí você vê que o apóstolo Paulo, ele já batia muito nessa tecla, né? Batia muito nessa tecla de orientar. Olha, se afasta desse tipo de pessoa aqui. Não anda com esse tipo de pessoa aqui. Não fica no meio dessas pessoas assim. Parecidíssimo com o salmista, né? No Salmo 1 ele vai falar: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Afasta-te, portanto, desses também. Afasta-te, portanto, desses também. Desses quem, pastor? Que Paulo está mandando se afastar? Das pessoas avarentas, gananciosas, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais. Tem cristão desrespeitoso aos pais? Com certeza tem. Mas aqui, em 2 Timóteo, ele está falando para qualquer pessoa que faça isso, pratique isso. Entende? Qualquer pessoa que pratique isso. Ingratos. Tem algumas pessoas que eu vou remover já do grupo, antes de entrar. Ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar. É forte, né? Como que uma pessoa é incapaz de perdoar? Hã? Você acha que essa pessoa tem Deus ou tem quem dentro dela? Algumas vezes aconteceu umas situações onde eu pensava que eu não ia conseguir perdoar. Tanto quando estava no mundo, como depois de aceitar Jesus. Depois de aceitar Jesus foi que o negócio aumentou mesmo, né? Mas os irmãos e as irmãs sabem, quem acompanha a gente aí há mais tempo já sabe, né? Uma vez apareceu um irmão que ele tocava violão. E aí, esse cara estava no nosso meio e, de repente, começou a atacar, né? Falar mal das orações por cura, libertação, criticar e exagerar, né? No sentido aqui de calúnia, né? Ele não só estava a blasfemar contra a obra do Espírito Santo, porque não sou eu. Eu sou um miserável pecador, carente das misericórdias de Deus todos os dias. Se não for elas na minha vida, eu já teria perecido. Mas aqui essa questão que fala aqui, blasfemos e caluniadores, incapazes de perdoar. E aí, passou-se o tempo, o Senhor disse, só ora por ele, só ora por ele. E aí fui orar, Senhor, o Senhor mandou orar para apresentar, né? Tem a misericórdia dessa vida, tem a misericórdia dessa alma. Se o Senhor está mandando eu orar por ele, não sei o que é que o Senhor está vendo. O Senhor está vendo algo que eu não estou. Então, te entrego ele em tuas mãos, Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. E faça-se conforme a sua vontade. E passou um tempo, eu não sei quanto tempo exatamente foi. Eu não lembro exatamente quanto tempo passou, mas passou um tempo. E aí, quando passou um determinado período, esse cidadão, ele apareceu. Ele pode aparecer aí a qualquer momento, não tem ninguém bloqueado, não. E aí, me pediu perdão, perdoei. E aí, quando ele voltou com uma enfermidade. Quem lembra? Quando ele voltou? Tem alguém aqui que viu? Isso foi ao vivo.
Ele voltou com uma enfermidade. E aí ele pedia para orar por ele, para que mandasse aquele mal ir embora. Você lembra, Fábio? Ó, o irmão Fábio lembra. Você lembra, Jane Cássio? E aí eu tô parando para pensar nisso agora, porque Deus ele provou ele naquilo que ele zombou. Você lembra, Adriano? Deus provou ele. Agora que eu tô parando para me atentar nisso, meditando aqui no texto, Deus provou ele naquilo que ele zombou, ou seja, aquilo que ele plantou, ele colheu. Né? Ele estava zombando das curas, das libertações. E uma das coisas que ele mais falava era das orações que a gente fazia pela Valquíria. Me lembra até por quem era que eu estava orando no dia. Uma das orações que eu estava fazendo pela Valquíria. Valquíria, para quem não conhece, era uma mulher que gostava, eu acho que ela ainda gosta, ela gosta de orar pelas pessoas. Só que ela quer orar pelas pessoas sem estar liberta. E aí o que acontece? Vai ter as retaliações do adversário. Ela ora pelas pessoas e o mal que está nas pessoas vem para a vida dela. Você sabia disso? Que se você não tiver liberto, você ora por uma pessoa, aquele mal que está na pessoa vem para você? Pode não vir daquela forma, mas vem de outra forma que você se sente mal. Oração não é brincadeira. Entende? Quantas e quantas pessoas a gente vê aqui? Vai se aventurar de orar pelas pessoas e depois está lá no WhatsApp. Pastor, ora por mim, 3 horas da madrugada. Quem viu aí? Eu apaguei 350 mensagens. Eu digo, meu Deus, é muita mensagem. E eu não estou falando de mensagem de grupo, não, viu? Ali são mensagens individuais. 350 mensagens eu apaguei. É todo horário. Eu tenho que deixar o celular no silencioso. É todo horário. Porque o número fica aí na tela. Ó. O número fica aí direto. E aí, eu digo, meu Deus, que coisa, né? E aí eu vou ensinar para as pessoas e a pessoa fica com raiva de mim. Eu digo, olha, eu sei, eu gosto, eu até gosto, né? Quando a pessoa quer fazer alguma coisa para Deus, mas eu quero que entendam isso, que se você for fazer algo para Deus sem você estar liberto, você não vai conseguir ajudar ninguém. E o pior de tudo, você vai se prejudicar. A gente já viu isso várias e várias vezes, né? E aí essa irmã, ela gostava muito disso. Acho que até hoje ela faz isso. Não sei. Eu acredito que até hoje ela faça isso. Um dia desse, a gente passou numa transmissão e aí ela tava na janelinha. E aí eu digo, meu Deus. E aí ele falando, e passava nas outras lives. E aí eu nunca tinha acontecido isso, né? Um ataque de uma pessoa próxima, né? Ah, pastor, não sei o quê. Ela tá fazendo live agora? Olha aí, tá vendo? Fazem live das outras pessoas. Ela orando, né? Pois é, eu fico triste porque a gente ensina o correto, né? A gente ensina o correto, mas aí a pessoa não ouve, né? Não ouve. Entra no ouvido e sai no outro. Que a gente não está falando, não é por mal. Você quer fazer a obra de Deus? Louvado seja Deus. A gente ora pedindo a Deus isso. Glória a Jesus, envia trabalhadores, Senhor, para a tua obra. Mas tem que procurar primeiro cuidar de você. Como que você vai ajudar a pessoa se você não está nem se ajudando? Como que você vai ajudar alguém se você não está se ajudando? Entende? Então você tem que se ajudar primeiro. Nós pregamos esses dias sobre um tema muito bonito. Na palavra de Deus tem escrito isso. Consolados para consolar. Então, pera ainda. Primeiro Deus vai me consolar. Primeiro Deus vai me libertar. Isso é tão interessante porque esse tema vai longe. E nós temos na Bíblia um exemplo muito conhecido de uma pessoa que agiu assim. E está onde hoje? Essa pessoa está no inferno, sem dúvida nenhuma. Hã? Judas expulsou demônios, mas não era liberto. Judas curou os enfermos em nome de Jesus, mas era ele que estava precisando ser curado. Eminácia, calabaço, hã? Judas ganhou almas para o Senhor Jesus, mas perdeu a sua própria alma. Diz a palavra do Senhor que quando ele se reúne ali para tomar a Santa Ceia, ele está se reunindo ali indignamente, porque ele já tinha planejado de trair o Senhor Jesus, trocar o Senhor, trair o Senhor Jesus por 30 moedas de prata. E aí diz a Bíblia que assim que ele toma a Santa Ceia indignamente, Satanás entra nele.
E, opa, peraí, não, peraí, como é que é? O cara estava expulsando o demônio agora há pouco e o demônio entrou nele. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, não tem como você ajudar alguém sendo que você ainda não se ajudou. Entende? Precisamos primeiro nos ajudar e orar, consagrar. Entende? Louvado seja Deus. E aí, passou-se o tempo, esse irmão voltou. Essa pessoa voltou. Pediu perdão e junto com o perdão, ele pediu para fazer uma oração por ele. Louvado seja Deus. Tanto que na hora ele vomitou, né? Mas para a glória de Deus, aquela oração foi correspondida e ele ficou bem, né? Ficou bem. Eu acredito que ele está firme aí firme na obra, nos caminhos do Senhor. Mas aí eu te pergunto, isso é fácil? Não é fácil. Entende? Não é fácil você ver uma pessoa que está ali do outro lado, que se diz ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, tá falando mal de você, tá mentindo de você, tá te caluniando, tá te difamando, entende? Tá falando coisa que não tem nada a ver. E o pior de tudo, né? Falando como se falasse só da gente, aí tudo bem, mas aí ainda vai falar da obra do Espírito Santo, porque foi isso que o Senhor Jesus fez. Ensinamento, cura e libertação. Foi isso que acompanhou os 3 anos do Senhor Jesus, enquanto ele esteve nessa terra. Era isso que ele fazia, ensinava a palavra de Deus, os enfermos vinham e voltavam curados em nome de Jesus, e as pessoas que eram oprimidas pelo diabo, o Senhor Jesus mandava aqueles demônios embora. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. E aí ele estava falando contra isso. Entende? Afasta-te, portanto, desses também. É a recomendação do apóstolo Paulo, versículo 5, a parte B. Afasta-te, portanto, desses também. Porque são pessoas assim, versículo 6, para quem está acompanhando. Porque são pessoas assim que se intrometem pelas casas e conquistam mulheres insensatas, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. E a semelhança de Janes e Jambres, que se colocaram contra Moisés, esses também se opõem à verdade. São homens que tiveram as suas mentes corrompidas, são reprovados na fé. Por que são reprovados na fé? O que o apóstolo Paulo falou anteriormente? Porque eles estão com as mentes corrompidas. Muitas pessoas se corromperam. Eu fico pensando que na época do apóstolo Paulo já acontecia tudo isso. Imagina nos dias de hoje. Que se multiplicou. Você acha que diminuiu? Eu tenho 100% de certeza que não. Eu tenho 100% de certeza que fez foi aumentar. O Senhor Jesus, ele falou certa vez e disse que por se multiplicar a iniquidade. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Eu gravei um vídeo falando o que é iniquidade para me estar postando no canal. Louvado seja Deus. Tem pessoas que não sabem o que é iniquidade. Você sabe o que é iniquidade? Louvado seja o Senhor dos Exércitos. Presta atenção. São homens, deixa eu marcar aqui, são homens que tiveram suas mentes corrompidas, são reprovados na fé. Contudo, não irão longe. Olha que forte isso. Não irão longe. Pois, como no caso daqueles opositores, a insensatez que lhes é própria se manifestará claramente a todos. Tu, porém, ele vai instruir Timóteo,
Tu, porém, tens seguido atentamente a minha teologia. Ou seja, o ensinamento que Paulo deu a respeito das Escrituras Sagradas. O ensinamento que o apóstolo Paulo deu a ele a respeito das coisas de Deus. Tem seguido a minha teologia, procedimento, propósitos. Isso aqui é muito lindo. Isso aqui é uma instrução para a gente fazer. Como é que é? Timóteo seguiu a teologia, o ensinamento que Paulo dava, procedimento de como viver, propósitos. Quanto tempo faz que eu não escuto pessoas falar de propósitos com Deus? Pastor, eu entrei num propósito aí com Deus aí. Pastor, eu vou entrar num propósito com Deus aí, vou fazer isso, isso e isso. Fazer um propósito aí de 1 mês de consagração direto. Fazer um propósito com Deus aí de, sei lá, 91 dias consecutivos de consagração. Estou dando aqui exemplos. É você e Deus. Mas Paulo era um homem de propósitos, de jejum. Passou por muitas coisas, prisões, açoites. Passou muita fome. Diferente de jejum. Passar fome é uma coisa. Períodos longos de jejum é outra situação. Passar fome é quando você não tem o que comer. Isso é passar fome, totalmente diferente do jejum. Louvado seja Deus. Passar fome é quando você não tem o que comer. Aí tem gente que confunde. Eu vou aproveitar que não tem isso daqui, né? E aí eu vou aproveitar que não tem isso daqui e vou iniciar um período de jejum, já que não tem isso daqui. Não. Passar fome é uma coisa. Jejuar é quando você tem aquilo ali para comer e você diz assim, eu renuncio isso daqui. A minha carne quer comer isso daqui, mas eu não vou comer. A minha carne quer isso daqui, mas eu vou renunciar. Eu vou renunciar ao café da manhã, vou renunciar ao almoço, vou renunciar essa merenda da tarde, vou renunciar à janta. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. Presta atenção. Tu, porém, versículo 10, para quem está acompanhando, tu, porém, tens seguido atentamente minha teologia, procedimento, propósitos, fé, paciência, amor, perseverança, observado minhas perseguições e aflições que sofri em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições eu suportei, Timóteo? Você tem observado tudo isso? Contudo, de todas o Senhor me livrou. Presta atenção, meus irmãos. Isso aqui é uma passagem que eu tenho que imprimir e deixar aqui, ó. De fato, todas as pessoas que almejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidas. Nós, a igreja, nós temos que ter isso na nossa mente. Entende? Nós, a igreja, temos que ter isso bem claro dentro de nós. De que nós não somos amigo do mundo. E nem quero ser. Lembra? Afasta-te desses também. Agora tem pessoas que parece, né? Parece que não criou vergonha na cara. Deixa eu marcar aqui. Tem pessoas que parece que não criou vergonha na cara, fica forçando a barra para ser amiguinho de ímpio. Fica forçando a barra para ser amiguinho de ímpia. Eu lá quero amizade com o ímpio. O ímpio que se arrependa dos seus maus caminhos, se converta para que Deus o cure. Louvado seja Deus. Não estou dizendo
que não é para falar com essas pessoas. Afinal, como que nós vamos evangelizar? Eu tô falando para não estar, ó, coladinho, né? Para que isso? Para que esse negócio? Para que tá na casa dessa pessoa? Para que querer tá saindo junto? Aí depois ela rouba teu marido, aí tu tá aí chorando. Hã? Ai, ora por mim. Como é o nome? A Jezabel levou meu marido. Oxe, tu abriu as portas da tua casa para ela entrar? Hein? Tu abriu as portas da tua casa, botou ela dentro da tua casa. Ah, o Satanás levou a minha mulher. Ué, entende? Presta atenção. De fato, todas as pessoas que almejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidas. Outro dia eu falei da mulher do Uber, né? A mulher no Uber, a mulher que é Uber, aliás. Nossa, parecia que tinha entrado assim o pior inimigo dela do lado dela, sabe? E aí eu digo, meu Deus, que coisa. No supermercado a mulher passava minhas coisas rebolando assim. Parecia que eu tinha xingado ela. Entende? Paulo vai falar que a nossa luta não é contra as pessoas, é sim contra os principados e potestades que influenciam as pessoas a agirem de forma errada contra nós. Quer vencer batalhas? Passa a fazer o que o Senhor Jesus disse. Orai pelos que vos perseguem. Bendizei os que vos maldizem. Porque nós é que somos os filhos de Deus. Você é que é filha de Deus. E você como filha de Deus. Imagina aí o seu Pai Celestial na sua casa e agora. Você deixaria ele feliz ou envergonhado? Sério, filha, você fez isso mesmo, minha filha? Imagina Deus falando aí com você agora. Meu filho sou de é. Você fez isso mesmo, meu filho? Eu estou decepcionado com você. Meu filho Gotardo, você fez isso mesmo? Não acredito que você fez isso, meu filho. Imagina Deus aí. Imagina você tendo uma conversa com Deus aí. Minha filha Janicássia, você fez isso mesmo, minha filha? Não acredito que você fez isso. Louvado seja Deus. Isso é muito tremendo, né, irmã? Hein, irmã Adriana? Hã? Meu filho, você fez isso mesmo? Se nós tivéssemos essa ideia e conseguisse entender que em todos os lugares o Senhor está, eu acredito que nós erraríamos menos. Né? Se nós pensássemos toda vez, isso aqui que eu vou fazer, falar, dizer, olhar, colocar diante dos meus olhos, essa minha atitude aqui, o Pai vai se agradar de mim? Ou o Pai vai olhar lá dos céus e balançar a cabeça? Não acredito que você fez isso, estou decepcionado com você. Vou te deixar de castigo, tá? Vou te deixar de castigo por 3 dias. Você fez isso, né? Vou te deixar de castigo 3 dias. Você fez isso, meu filho? Você vai levar uma chicotada. 1 mês sem isso. 1 mês de prova. 1 mês de portas fechadas. Você acha que Deus não permite? Você só não vai morrer de fome. Mas, de repente, tudo aquilo que era para dar certo, ó, se fecha. Nós temos que entender isso. Assim como toda ação tem uma reação, todo pecado vai ter uma consequência. Todo, desde uma palavra fútil, misericórdia nada. Ó, Márcia! Ô, Márcia, ó, misericórdia nada. Presta atenção. É? Assim como toda reação, assim como toda ação tem uma reação,
todo pecado vai ter uma consequência, desde uma palavra que você disse a o extremo, seja lá o que você fez. Entende? Tem uma coisa que eu tô meditando aqui na minha cabecinha faz alguns dias. Um irmão chamado William, ele foi muito usado nas curas. A maneira que o Senhor usava esse homem era muito incrível. Na cura e na revelação. Era uma revelação profunda e detalhada, sabe? Mas era tudo engajado na área da cura, sabe? Aquela revelação era engajada na área da cura. Irmã, Deus está me mostrando isso, 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 isso. Nós nos conhecemos? Ele falava assim. Nós nos conhecemos? A senhora já me viu alguma vez? Bem, deixe-me conversar contigo por alguns minutos. Ele falava assim. E aí, sem a pessoa dizer nada, o Senhor revelava para ele o que era o problema daquela pessoa e aquele mal ia embora. Tremendo. E aí, uma vez ele falou uma coisa que quando a gente medita na palavra de Deus, a gente fica analisar bastante, porque desde que Adão pecou, maldita é a terra por conta dele, o próprio Deus fala isso. Maldita é a terra por tua causa. E a partir dali, a mulher passou a ter dores, e ali, a partir dali, eu acredito que todo tipo de enfermidade passou a surgir. Eu penso que quanto mais o ser humano peca, mais doenças aparecem na Terra, porque tem coisas que a gente vê hoje que a gente não via há tempos atrás, entende? Consegue compreender? Louvado seja o Senhor dos Exércitos. E aí ele falou uma coisa que eu estou martelando isso na minha cabeça até agora. Ele disse que toda enfermidade... Agora eu estou querendo me lembrar exatamente se ele falou que toda enfermidade é por conta de um pecado ou se toda enfermidade é um demônio. Foi algo assim que ele falou. Satanás, deixe essas pessoas em nome de Jesus Cristo. Eu baixei esse vídeo, tá em algum lugar por aí. E aí eu fiquei refletindo sobre isso. Pensando sobre isso. E ainda tô fritando os meus neurônios com isso até agora. Por que eu tô pensando tanto quanto isso? Porque se eu conseguir encontrar na palavra de Deus ou o Senhor falar isso, vai gerar a fé 100%. De quê? De que qualquer enfermidade que orar vai ser expulsa em nome de Jesus, já que é espiritual. Ou por uma causa espiritual, seja uma ação física ou não. Consegue compreender? Eu estou tentando me encaixar. A palavra de Deus, com o que ele falou, com a revelação do Espírito Santo. Porque aí vai gerar fé de 100% de orar por qualquer pessoa. Consegue compreender isso? Louvado seja Deus. Tu, porém, tens seguido atentamente minha teologia, procedimento, propósitos, fé. Vai gerar essa fé. Louvado seja Deus. Paciência, amor, perseverança. Quantos de nós não persevera, meus irmãos? Quantos de nós começamos uma coisa e não terminamos? Quantos de nós até começamos a pedir algo para Deus e depois paramos no meio do caminho? O desejo do meu coração é que você volte a perseverar. Em todos os sentidos falando. Seja fiel a Deus. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida, é o que o Senhor Jesus diz. Então, que nós venhamos perseverar, não só começar algo e não terminar, mas começar e ir até o fim, porque grande vai ser o nosso galardão no céu. Fé.
paciência, versículo 10, amor, perseverança, observando minhas perseguições e aflições que sofri em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições suportei, contudo de todas o Senhor me livrou. Olha o que ele fala. Quantas perseguições suportei, contudo de todas o Senhor me livrou. Não importa qual a perseguição que vai se levantar contra a igreja, o Senhor vai nos livrar. Não importa quem vai se levantar. Não há por que se desesperar, se angustiar. Ah, estão fazendo essas leis aqui. Gente, isso sempre existiu, desde a época ali de Jesus, de Daniel, de Jeremias. Sempre o homem está tentando, influenciado pelo mal, colocar leis que faça as pessoas não adorar o Senhor, que proíbam de fazer isso, que proíbam de fazer aquilo, mas em todas as vezes o Senhor livrou o seu povo. Não se desespera, meus irmãos. Não fiquem aflitas, minhas irmãs. Vamos orar, vamos jejuar. Na hora certa o Senhor se levanta. Daniel não se desesperou quando lançaram o decreto. Emenácia, calabachuriandeco. Pelo contrário, ele foi orar. Daniel não se desesperou quando lançaram ele na cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego não se desesperou quando o rei disse, olha, se vocês não se prostrar perante a imagem que eu mandei fazer, vocês vão ser lançados ali na fornalha ardente. Aquece aí, 7 vezes mais. Não. Ainda que Deus não nos livre, porque Ele é poderoso para nos livrar, nós não vamos se dobrar para essa imagem aí, não. Louvado seja Deus, né? Glória a Jesus. Eu vejo as pessoas se desesperar com novas leis que estão surgindo. Não, pastor, e agora como é que vai ser? Deus sempre há de livrar o seu povo. Nenhuma perseguição vai parar a igreja. Nenhuma. Desde que nós venhamos perseverar. Versículo 12. De fato, todas as pessoas que almejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidas. O mundo nos odeia. Você acha que quem está dentro das pessoas do mundo vai te amar? Eu vejo as pessoas, às vezes, admiradas. Eu fico admirado com as pessoas. Ah, não, você não sabe, pastor, aqui na minha rua, o pessoal, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Gente, o mundo nos odeia. Você vê aí os vídeos aí, o povo fica falando que os crentes é os pior, a pior raça que existe é os pastores. Ih, meu Deus do céu. De fato, todas as pessoas que almejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidas. Todavia, os perversos e impostores andarão de mal a pior, enganando e sendo enganados. É verdade, pastor, mas se Deus me ama, verdade, mano. Né, irmã Patrícia? Eu agradeço a Deus por ter me tirado de umas amizades que eu tinha. Pois é, olha o que Paulo está dizendo aqui, no versículo 13, ó. Todavia, os perversos e impostores andarão de mal a pior. Seja isso mais cedo ou mais tarde, um dia vai acontecer. Porque essas pessoas estão fazendo o quê? Enganando, e elas vão ser enganadas. É a lei da semeadura. Paulo está falando isso aqui. Enganando e sendo enganadas. Essas pessoas vão acontecer o que com elas? Essas pessoas, elas vão de mal a pior. Isso não é praga, não. Isso é Bíblia, é a palavra de Deus que está a falar. O que vai acontecer com essas pessoas? Andarão de mal a pior. De mal a pior. E às vezes eu fico olhando para determinadas pessoas e aí eu digo, meu Deus, teu servo está passando por isso, e aí o Espírito Santo fala, não é meu servo.
Ele está colhendo o que ele plantou. Então, existe uma diferença aqui de perseguição para a lei da semeadura. Então, não vá... isso aí é porque todo cristão vai ser perseguido mesmo. Presta atenção. Paulo está falando aqui duas coisas. A lei da semeadura, ele está enganando e vai ser enganado. Ou seja, plantou engano, ele vai colher engano. Enganando e sendo enganado. Lei da semeadura. E tem no contexto do versículo 12 o quê? Que todos aqueles que querem verdadeiramente seguir Jesus vão ser perseguidos. Louvado seja Deus. Tem a perseguição por nós sermos fiel a Deus e existe aquilo que parece com a perseguição, né? Imagina que o cara é crente, evangélico, pastor, bispo, sei lá o quê. E aí tem pessoas se levantando contra a vida dele porque ele fez isso, 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 isso. E aí essa pessoa vai dizer o quê? Não, isso aí é perseguição, irmãos. E aí os irmãos que não lê Bíblia, é mesmo, isso aí é perseguição. Não ora, não jejua para Deus dizer. Isso aí não é perseguição, coisa nenhuma. Isso aí ele está colhendo o que ele plantou. Enganando e sendo enganado. Todavia, os perversos e impostores andarão de mal a pior, enganando e sendo enganados. E aí ele vai aconselhar novamente Timóteo. Tu, no entanto, permanece no ensino que recebestes e sobre o qual tens plena convicção, sabendo perfeitamente de quem o tem aprendido. Porque desde a infância sabes as sagradas letras, que têm o poder de fazer-te sábio para a salvação por intermédio da fé em Cristo Jesus. Olha isso aqui que forte. Porque desde a infância sabes as sagradas letras, ou seja, a palavra de Deus, que tem o poder de fazer-te sábio para a salvação por intermédio da fé em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Antes que eu vá adiante, não tem uma vírgula aqui. Eu quero parar aqui só um instante. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, nós não podemos, de maneira nenhuma, pegar esse livro aqui e tratar como um livrinho. Tratar como, isso aqui é a Bíblia, palavra de Deus. Mas aí a pessoa não tem a plena convicção de que o que está aqui escrito verdadeiramente foi inspirado por Deus. E Paulo está falando isso para Timóteo. Toda a Escritura, toda, de Gênesis a Apocalipse, toda. Ele não está falando só do Novo Testamento. Ele está falando do Antigo Testamento também. Então, é de passagens como essa que eu pego aqui. Não, pera ainda, calma aí. Deus falou que se eu fizer isso aqui, o Senhor vai me abençoar e tenho 100% de convicção nisso. E tenho 100% de certeza nisso. Não, pera ainda. O Senhor está dizendo aqui que se eu fizer isso, se eu obedecer isso, o Senhor vai fazer isso, independente de onde esteja. Eu creio nisso. Se está em Gênesis, se está em Apocalipse, se está em Êxodo, se está em Deuteronômio, eu coloco isso em prática. Por quê? Porque é a palavra de Deus, meus irmãos. Porque é a palavra de Deus, minhas irmãs. E para você que não está entendendo onde que eu quero chegar, a palavra do Senhor diz: a minha palavra não volta para mim vazia. Ou seja, não vai deixar de acontecer. Independente se está no Antigo, se está no Novo, aquilo que Deus falou, ele não vai prometer? Só porque está no Velho Testamento? Ou porque está no Novo? Ou porque foi na época de Jesus? Você está de brincadeira. Olha o que Paulo está a falar. Toda a Escritura, meus irmãos, isso aqui é lindo demais. Toda a Escritura, ou seja, os 66 livros de Gênesis a Apocalipse, tudo foi inspirada pelo próprio Deus.
Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade. Que mais? Para repreender o mal. Uma vez eu vi a pessoa orando pela cada um tem uma maneira de Deus agir e tratar. Eu acho lindo, 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 lindo. Uma vez eu vi um pastor, faz muito tempo isso já. E aí esse pastor, Deus usa ele na libertação dessa forma. Libertação e cura também. E aí ele, quando ia lá orar pela pessoa, ele começava a falar a palavra de Deus. E aí no final, claro, ele dizia, em nome de Jesus, sai! Mas ele ficava ali falando a palavra de Deus, ó, a palavra de Deus, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Começava a citar a passagem, a palavra de Deus. Eu digo, meu Deus, que forte, nunca vi ninguém assim, agindo assim. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. E olha aqui, toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Meu Deus do céu, isso aqui é lindo demais. Isso aqui é lindo. Vou até ler de novo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Então tá bem claro aqui que repreender o mal é uma boa ação. Olha que forte, né? Aí o mal aqui vai se aplicar a várias coisas, né? Por exemplo, você está sentindo mal? Você está enfermo? É um mal, não é? Você está doente? É um mal. Seja esse mal uma causa de uma doença, de uma enfermidade, ansiedade, angustiado, dor, vazio, tristeza, seja dessa forma, ou seja o mal, né? O Satanás. Amém, meus irmãos? Amém, minhas irmãs? Toda arma de rancor contra ti se desfará, quando o inimigo se erguer com seu furor, ele não te vencerá.